Olá! Estou aqui para convidar você a aprender matemática com H. E vamos lá! Essa é a nossa videoaula para o 7º ano. Fique ligado, hein? Bem, operações com números inteiros. Se você está aqui nesse vídeo, é porque você já viu sobre o surgimento dos números inteiros, a funcionalidade no dia a dia, e aí você já viu números opostos, módulo, comparação com números inteiros, e agora está em operações com os números inteiros. Vamos começar nesse vídeo por adição e subtração. Vamos lá. Operações com números inteiros. Antes de tratarmos das operações com números inteiros, devemos recordar quais elementos fazem parte desse conjunto. Pertence ao conjunto dos números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero. Sendo assim, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, vem do menos infinito até o mais infinito. Nós sabemos que os números inteiros são os conjuntos dos números naturais com os seus opostos, ok? Não podemos esquecer que os opostos dos naturais são os números naturais negativos e aí formam-se então os números inteiros. Só que eu não posso começar as operações sem mostrar para vocês duas observações. Quando, antes dos parênteses, isso é para as operações que possuem parênteses, o sinal for mais, que pode não aparecer, mantemos o sinal do número que está no interior dos parênteses. De modo vulgar, a gente repete o número que está lá dentro do parênteses, ok? Só que quando, antes do parênteses, o sinal for menos, nós trocamos o sinal do número que está no interior dos parênteses. Por quê? Porque o sinal de menos, vocês sabem, representa o oposto. Adição de números inteiros. Eu trouxe aqui para vocês 5 exemplos com parênteses. Prestem atenção. Olhem o meu primeiro exemplo. Antes de começarmos os exemplos, eu quero falar para vocês que eu vou tratar aqui os negativos como se fosse um prejuízo e os positivos como se fosse o lucro, ok? Que você ganhou. E prejuízo é aquilo que você perdeu, tá? No primeiro exemplo, eu tenho uma adição de 2 prejuízos. Mas vamos eliminar os parênteses. Para eliminarmos esse parênteses aqui, o segundo parênteses, o que antecede, o sinal que antecede é positivo. Então, nós vamos repetir esse número aqui como ele está. Então, eu repeti aqui menos 17. Professora, mas esse primeiro aqui não tem nada. Ele pode não aparecer, como eu havia falado na lâmina anterior. Como não apareceu aí o sinal de mais, nós sabemos que ele está representando mais. Então, você vai repetir o número que está aqui no parênteses. Fazendo isso, nós obtemos aqui o menos 10 e o menos 17. Você está com 2 prejuízos, então, no final, você vai ter um prejuízo. Então, toda vez que você tiver sinais iguais numa operação, seja lá positivo ou negativo, você vai somar seus valores absolutos. Valor absoluto, relembrando, é a distância do número até a origem. A distância de menos 10 até a origem é 10. A distância de menos 17 até a origem é 17. Então, vamos somar esses valores absolutos, que vai dar, então, 27. E nós vamos repetir o sinal da operação. Você teve aqui, nessa primeira questão, um prejuízo de 27. O segundo exemplo, você tem aqui um lucro de 10 e você ganha outro lucro de 13. No final, você vai ter um lucro de 23. Só para seguir a regra, quando você tem aqui antecedendo o parênteses o sinal de mais, você repete o número que está no parênteses como ele está lá, tá bom? Então, fica mais 13. Lembrando que muitas vezes pode não ter esse sinalzinho aqui de positivo, a gente sabe que o número é positivo quando não tem o sinal de mais, tá bom? Como a gente já vinha aprendendo desde, nosso nascimento até chegarmos ao 7º ano. Então, você tem aqui mais 10 mais 13, totalizando assim, mais 23. Você ganhou 10, ganhou 13, então você ganhou no final, teve um lucro de 23. No terceiro exemplo, nós temos aqui uma operação de adição com 2 números com sinais diferentes. Nós temos aqui o menos 5 e o mais 7.
Vamos eliminar os parênteses? Vamos lá. Para eliminarmos o parênteses, nesse caso, a gente vai repetir o número aqui mais 7. Repetimos aqui o menos 5. Então, vamos pensar em lucro e prejuízo. Vamos lá. Menos 5, um prejuízo. Mais 7, um lucro. Nesse caso aqui, você teve mais lucro ou prejuízo? Lucro. Então, você vai sair no lucro de 2, tá certo? Vou brincar aqui, tá bom, gente? Não é a brincadeira como eu estou falando aqui para vocês, tá? Eu vou falar que números negativos são os meninos e os positivos são as meninas, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um grupo de 5 meninos. Nesse caso aqui, eu tenho outro grupo com 7 meninas. Qual o grupo que tem mais componentes? O das meninas. Então, por isso é que a gente vai repetir aqui o sinal de positivo que representa o das meninas, tá bom? Agora, quantos componentes tem o grupo das meninas a mais que o grupo dos meninos? Aí você vai subtrair. Então, toda vez que você tiver aqui uma operação com dois termos que sejam com sinais diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai ver quem é que possui o maior valor absoluto. No nosso caso aqui, a maior distância até a origem é o mais 7, que a distância é 7. Você vai repetir o sinal dele, que é positivo, e vai fazer a diferença dos valores absolutos, tá? Então, 7 menos 5, 2, ok? Sabendo disso, vamos para o quarto exemplo. Nós temos aqui um prejuízo de 35 e um lucro de 10. Puxa, você gastou mais do que você ganhou. Então, você vai sair no prejuízo, tá? Eliminando os parênteses para fazermos aqui de maneira prática, ficou menos 35 mais 20. Aí, o que a gente faz? Vamos repetir quem é que tem o maior valor absoluto, o sinal dele, que é o negativo nesse caso, porque a distância de menos 35 até a origem vai ser 35. Eu vou repetir aqui e vou fazer a diferença dos absolutos, tá? 35 menos 20, 15. Ok? Tranquilo? Pensando nos grupos de meninos e meninas, qual o grupo que tem maior quantidade? Dos meninos. Por isso, a gente vai repetir aqui para representar que os meninos têm a vantagem, tá? Quantos componentes a mais? 15. Então, a gente vai colocar aqui um menos 15, ok? Quinto exemplo. Olha que interessante. Números totalmente opostos. E a gente está somando, ou seja, você ganhou 18 e você perdeu 18. E agora, professora, quem é que tem a maior distância? Tirando aqui o parênteses, ficou assim. Ora. Toda vez que você tiver uma operação com dois termos e que eles forem opostos, essa soma vai dar 0. Mas faça pela regrinha, pela brincadeira, vá. Você está tendo lucro ou prejuízo? Nenhum nem outro. Então, o seu saldo é o quê? 0. Ah, mas quem está ganhando em relação a meninos e meninas? Nem o menino, nem a menina. Então, aqui, quem está ganhando, nenhum dos dois. Então, a gente vai representar por 0. Ok, tranquilo, vamos embora. Adição de duas parcelas com sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Isso já foi dito para vocês. Quando nós fazemos isso, vamos conservar, né, repetir de maneira vulgar falando, repetir o sinal do maior, entre aspas, porque o maior é aquele que possui a maior distância do número até a origem, e vamos fazer a diferença entre eles, tá certo? Então, vamos subtrair os valores como se eles não tivessem sinal, e a gente repete o sinal que tem o maior valor absoluto. Eu fiz aqui para vocês 4 exemplos, tá certo? O primeiro exemplo aqui, nós temos menos 5 mais 7. Então, a gente vai eliminar os parênteses, ficando assim, menos 5 mais 7. Como os sinais são contrários, eu vou subtrair os valores como se não existissem os sinais, 7 menos 5, e vou repetir o sinal do maior valor absoluto, tá certo? No segundo exemplo aqui também, ficou mais 10 menos 13, sinais diferentes, né? Sinais contrários. Então, eu vou subtrair 13 de 10, fica 3, e vou repetir o sinal do número que tem maior valor absoluto. Aqui, nós temos menos 8 mais 19, sinais contrários.
Aqui você tem mais lucro, então vai repetir aqui. E vai subtrair 19 menos 8, ficando 11. Aqui, menos 29, mais 10. Você teve mais prejuízo do que lucro. Então, faz a diferença, 29 menos 10, 19, ficando prejuízo de 19. Ok? Rapidinho e vamos seguir em frente. Subtração de números inteiros. Prestem atenção, por favor, no slide 3, naquelas duas observações, que quando nós temos um sinal de mais antes do parênteses, a gente repete o número como está lá dentro do parênteses, e quando for menos, a gente coloca o oposto de quem está dentro do parênteses, tá certo? A diferença entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro com o oposto do segundo. Da maneira prática, repete o primeiro e coloca o oposto do segundo. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos e lá vamos nós. Menos 5, como vem antes aqui o menos, então qual é o oposto de mais 7? Menos 7. Menos 5, menos 7, 2 prejuízo, ficando assim, menos 12. Segundo exemplo, mais 10, menos 13. Então, o oposto de menos 13 é quanto? Mais 13. 2 lucros, no final você vai ter um lucro aqui, repete o sinal e a gente vai somar os valores absolutos, ficando assim, mais 23. Menos 8, menos 19. Professor, esse daqui não tem sinal. Olha lá no slide 3. Não é obrigatório você colocar o sinal de mais para você representar o número positivo, ok? Então, qual é o oposto de 19? Menos 19. Prejuízo de 8, prejuízo de 19, ficando assim um prejuízo de 27. Então, quando tem sinais iguais em duas parcelas, você repete o sinal da operação aqui, que tem menos 8, menos 19, vai repetir, que é o prejuízo, e vai somar os valores absolutos. 8 mais 19, 27. Ok? O nosso exemplo 4 aqui, você tem menos 29, menos, entre parênteses, 10. Qual é o oposto de 10? Menos 10. Ficando assim, preju, né? De 29, preju de 10, um prejuízo de 10, ficando um prejuízo de 39, ok? Tranquilo, gente? Vamos para o próximo slide. Professora, não entendi muito bem. Volta lá para todos os slides, faz o passo a passo como está aqui e eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Continuando. Expressões numéricas com adições e subtrações. 2 passos, gente. Eliminamos todos os parênteses antes de iniciar os cálculos e depois vamos agrupar. Como assim, professora, agrupar? Positivo com positivo, negativo com negativo, que aí facilita nosso cálculo, tá certo? Ó, tem o conjunto dos meninos, conjunto das meninas, e aí a gente vai ver lá como é que vai ficar. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Pronto. Temos uma expressão aqui com 4 termos. Menos 8, mais 10, menos 3 e menos 4. Eu tenho aqui a adição, eu tenho uma subtração aqui e tenho a adição aqui. Lembrando que para eliminarmos todos os parênteses, nós vamos observar quem é que está na frente do parênteses, tá certo? Como aqui tem mais, eu vou repetir aqui o menos 8, porque aqui não tem nada na frente dele. Repete o menos 8. Como tem mais, você repete o termo que está aqui no parênteses, que é mais 10. Como tem menos aqui, significa o oposto de menos 3. Qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Como tem mais aqui, repete o elemento que está aqui, que é o número menos 4, menos 4. Pronto. Já eliminamos o segundo passo agora, vamos agrupar, tá? Vamos colocar os positivos primeiro e depois os negativos. Professora, só pode fazer assim? Claro que não. Você pode fazer aqui já efetuar essa operação, depois efetuar essa que dá no mesmo. Só que essa maneira aqui fica mais fácil para vocês, né? Na resolução da questão, tá bom? Fica mais organizado e fica mais fácil para o seu entendimento. Por quê? Porque aqui você tem duas parcelas que são positivas. É como se você tivesse um lucro de 10, um lucro de 3, ficando um lucro de 13, um prejuízo de 8, um prejuízo de 4, ficando um prejuízo de 12. Fica mais fácil para o entendimento, tá certo, galerinha?
E aí eu venho para cá, você tem um lucro de 13, um prejuízo de 12, você na verdade vai sair no lucro de uma parcela, tá bom? De um número aqui, tá certo, gente? Tranquilo? Vamos para o próximo. Nesse slide, nós vamos trabalhar com expressões com sinais de associação. Quais são esses sinais de associação? Vocês já conhecem desde o 5º ano, que são os parênteses, colchetes e chaves, tá bom? E a regra é a mesma, então primeiro você vai resolver, se tiver parênteses, resolve a operação que está no parênteses, depois resolve as operações que estão dentro do colchete e depois resolve as operações que estão dentro das chaves e aí segue a regra, né, das expressões numéricas. Vamos para a nossa questãozinha aqui. Aqui nós temos uma expressão numérica onde eu tenho parênteses e eu tenho colchetes, tá? Vamos eliminar aqui primeiro os parênteses. Dentro desse parênteses eu tenho aqui menos 5, menos 7, então a gente vai repetir o sinal negativo e vai somar os valores absolutos, ficando menos 5, menos 7, menos 12. Na segunda linha aqui, vocês podem ver que ficou o oposto de menos 12. O oposto de menos 12 vai ser mais 12. Na terceira linha aqui, eu fiquei com a adição, 16 mais 12, 28. Eu coloquei o sinal aqui de mais, para a gente, né, não ficar se perguntando, ele é positivo ou negativo, mas a gente já sabe que quando não tem um sinal, o número ele é positivo, que ele é natural, tá bom, gente? Aqui o oposto de menos 28. Agora eu vou eliminar o colchete. O oposto de menos 28 vai ser, o oposto de mais 28, tá bom? O oposto de mais 28 será menos 28. Ficando assim, 26 menos 28, que vai ficar um prejuízo de 2, tá bom, gente? Um prejuízo de 2 aqui, e nós terminamos a nossa expressão numérica. Por que o aluno erra muito em expressão numérica? Por falta de atenção. Então, tenham atenção. E outra coisa, outro ponto é organização. Seja organizado, faça o passo a passo, que você não vai ter erro, tá bom? Faça o passo a passo de maneira organizada e calma, ok? Cuidado também com a caligrafia, na escrita, para que você não se perca. Olha aqui, nosso último slide. Quero que vocês vejam que coisa mais linda é essa expressão aqui, ó. Olha que coisa linda, fala sério, é lindo, eu acho lindo, muito lindo. Primeiro nós temos aqui o parênteses, temos o colchete e temos a chave. No parênteses você tem aqui um lucro de 2, um prejuízo de 7, ficando um prejuízo de 5, porque você vai subtrair quando tem sinais contrários, tá certo? Menos 5. O oposto, vou eliminar o parênteses, tá, gente? O oposto de menos 5 fica mais 5. Enquanto isso, professora, você vai repetindo todos os termos daqui da operação, tá? Então, o oposto de menos 5 fica mais 5. No colchete, ficamos com a adição aqui. 4 mais 5, 9. Aí, eu quero aqui o oposto de 9, que é menos 9. E aí você vai repetindo todos os termos, não esqueçam disso, por favor, tá? Muita atenção em expressões numéricas. Dentro das chaves aqui, eu só tenho um prejuízo, então eu vou somar todos os prejuízos, que vai dar aqui prejuízo de 24, que eu somei 5 mais 9, que deu 14, 14 mais 10, 24. E aí a gente vai repetir o sinal, que ali só tem grupos aqui dos meninos, ou prejuízo, que ficando assim 24. Como tem o mais antecedendo a chave, a gente repete o elemento que está na chave, que fica menos 24. Você tem um lucro de 20, um prejuízo de 24, ficando menos 24, tá certo? Aqui nós finalizamos o nosso vídeo sobre operações com números inteiros, adição e subtração. Esse vídeo é um conteúdo que é abordado no 7º ano. Eu espero ter ajudado vocês. Matemática com H, professora Isilaira Lins. Assistam sempre os nossos vídeos e curtam, compartilhem. Não entendeu? Repita lá o vídeo com calma. Bota um fonezinho que fica mais concentrado.
tire tudo que possa tirar sua atenção perto de você, né? E se concentre. E assim que você assistir o vídeo, pegue as suas atividades e vá fazer, porque assim você treina e você não esquece, tá bom? A prática é a melhor maneira para que você fixe o conteúdo. Então, não entendeu? Voltem os slides, assistam a todos passo a passo e espero ter ajudado vocês. Use o livro que o colégio adotou, use a plataforma que o colégio adotou, use o que você tiver em casa e aí façam as atividades. Espero que vocês tenham muito sucesso, tá bom? Ilse Laila, professora Ilse, Matemática com H. Um beijo, curta, dê seu like, siga e compartilhe. Bye, bye.